Sobre algo que bombou aí nas últimas semanas, afinal de contas, muito se falou sobre depressão e suicídio nos jovens. Isso por quê? Por conta de uma série da Netflix, que é 13 Reasons Why. Essa série ela passa na internet. E também sobre um jogo, que é o Jogo da Baleia Azul. Você provavelmente ouviu falar, você que tem Facebook já ouviu falar. A série da Netflix, ela fala um pouquinho sobre a história de uma menina que comete suicídio e ela vai contando ao longo dos episódios da série o porquê, os motivos, ela vai relatando alguns motivos que teriam levado essa menina a cometer suicídio. E o Jogo da Baleia Azul, segundo consta, porque na verdade muita gente já diz que é lenda, é um boato na internet que muita gente compartilhou, seria um jogo onde a pessoa entraria num grupo de WhatsApp ou entraria num jogo, grupos de internet, onde a pessoa passaria por 50 desafios até chegar no último desafio, que o desafio seria a morte. E para falar sobre isso, que é um assunto muito pesado, mas é preciso ser abordado na internet, ser abordado na TV, é sobre isso que eu converso hoje com o psiquiatra Eduardo Birman. Você também é titular membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é isso, Vamos doutor? lá. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Bom, eu que agradeço pela sua presença. Eu falei no início que dois fatores acabaram fazendo com que todo mundo falasse um pouco sobre essa questão. Essa é a parte positiva, né? Que, na verdade, essa questão da depressão, do bullying, do estupro, né? Na adolescência, é algo que, às vezes, as pessoas não deixavam para lá, era, na verdade, uma frescura, muita gente não conversava sobre, e essa foi a parte positiva, tanto do boato, que não se sabe se é um boato ou se realmente existe o jogo, e também sobre a série da Netflix, que é abordar esse assunto, né? Alertar as pessoas sobre esse assunto. Qual a sua opinião com relação à série? Você falou que assistiu, não é? Teve que assistir duas vezes, porque é trabalho mesmo, profissional. E com relação ao jogo, qual é a sua opinião? Primeiro, exatamente o que você falou, né? A gente poder discutir esse assunto que é um assunto tabu, né? O suicídio é um assunto tabu. As pessoas acham que não devem falar, perguntar, muito pelo contrário, né? Em relação ao Jogo da Baleia Azul, ao que tudo indica, ele é um jogo fake, não é verdadeiro o fato de existir esse jogo, né? E em relação à série, o 13 Reasons Why, a maior crítica que nós devemos fazer é essa questão da romantização do suicídio, né? Não existem razões para cometer o suicídio. O suicídio, 90% das pessoas que cometem o suicídio ou que fazem uma tentativa de suicídio, elas têm um transtorno psiquiátrico, tá? Onde o sofrimento psíquico é intenso. Obviamente que a primeira doença psiquiátrica que pode levar ao suicídio é a depressão, não é a única, mas é a principal, tá? E a gente deve focar muito na questão da prevenção. Eu acho que se a série serve para alguma coisa, a série serve exatamente para que esse diálogo seja estabelecido entre pais, entre profissionais de educação, né? Toda a área de saúde que trabalha com saúde mental, e que a gente possa, inclusive, orientar as pessoas em como se abordar, como perguntar, esquecer que... Porque tem muita gente que acha, né, Luciane, que perguntar sobre o suicídio pode dar ideia, mas não. O que uma pessoa em depressão, principalmente, mais quer é que alguém chegue e perceba que ela está precisando de uma ajuda. Então, perguntar não dá ideia. Perguntar dá a possibilidade de uma pessoa, principalmente num quadro depressivo, de dizer o que ela está sentindo e poder pedir ajuda, literalmente. Existem sinais que os pais ou, de repente, os profissionais de educação, eles podem perceber, de repente, num jovem, num adolescente, em alguém que esteja já prestes à puberdade, que possa denotar alguma depressão, que isso possa avançar
para automutilação Sim. ou para um suicídio? Sim. A gente vai sempre chamar atenção em mudanças de comportamento que, às vezes, podem ser, sim, interpretadas como fases da vida da adolescência, mas eu estou falando de mudanças de comportamento efetivas e que tem uma duração de tempo, né, significativa. É mais fácil para o adolescente, quando tem uma decepção, passar 2, 3 dias muito mal, até sem querer sair do quarto, mas aí, ali no quarto, quinto dia, a vida já está boa de novo, vou sair, vou encontrar com os meus amigos, então não é uma mudança de comportamento. Quando a gente fala numa mudança de comportamento dentro de um quadro depressivo, né, a gente fala de algo que faz com que o adolescente, até mesmo o adulto jovem, se afaste dos estudos, não queira mais frequentar a escola, se isole dos amigos, não queira mais receber os amigos, perca o interesse por coisas que antes ele era muito interessado. Então, gostava de esporte, para de fazer esporte, gostava de ir ao cinema com os amigos no final de semana, de encontrar com os amigos, não quer mais ver ninguém, né? Começa a encontrar justificativas frequentes para deixar de ir à escola, tá? E isso tudo, essas mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, né? A irritabilidade, a falta de maturidade emocional ainda nessa idade e tudo que é conturbado na adolescência, que é uma fase bem conturbada. Se a gente lembrar da nossa, a gente vai lembrar que a gente também teve... É uma fase difícil, realmente, né? É uma fase né? difícil, sem dúvida nenhuma, tá? Mas que a maioria, graças a Deus, entendeu, tem uma coisa que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra que vem, na verdade, da física, que significa resistência de materiais, né? Então, se eu quero dobrar uma barra de ferro, ela tem uma determinada resiliência, uma determinada resistência. Se eu colocar ela no fogo, tá, ela vai dobrar com mais facilidade, a resiliência dela vai diminuir. Essa palavra foi trazida para a psicologia e para a psiquiatria e significa a nossa capacidade como ser humano de passar pelas situações mais adversas da vida, perdas importantes, morte de entes queridos, separações, desestruturação de famílias e superar aquela dificuldade. E, claro, a gente vai passar um tempo triste, um tempo muito magoado, mas a gente sai do outro lado e a gente sai fortalecido. As pessoas que têm uma predisposição, isso é necessário, tá? Que a gente chama de uma vulnerabilidade biológica, tá? Principalmente se houver história familiar, né? Uma mãe que já tem um diagnóstico de depressão, uma avó que também se sabe, ela era estranha, ficava muito quieta, muito isolada, né? Ou um tio, parente de primeiro grau, que abusava de bebida alcoólica, né? Um primo mais velho que faz uso de drogas. Então, a gente tem na história familiar e na vulnerabilidade biológica um indicativo, e quando a gente percebe essas mudanças de comportamento que tem, é muito importante isso, uma duração de tempo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém vai dormir bem e acorda pensando em se matar. Isso é um processo, tá? Mas que a gente pode sim observar. O que está faltando efetivamente é a gente ter mais oportunidades como essa que você está dando aqui para a gente. Tá? E os pais, o que eles podem fazer, uma vez que eles veem abordar, esses sinais? Conversar, não ter Procura um profissional? medo. Precisa fazer exames? Será que é alguma deficiência Olha, de vitaminas? Num primeiro momento, a abordagem deve ser da família. Tá? Você está precisando de alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, eu posso te ajudar. Ou seja, ter essa liberdade de chegar para os filhos, né, e ser franco. Eu estou percebendo que você não está bem. Né? Eu estou percebendo que existe alguma coisa de errado. Né? Às vezes, o adolescente vai resistir em falar
pela sua personalidade, né? Ele não vai querer falar. E aí os pais devem me perguntar, você quer que eu, sei lá, veja alguém com que você se sinta mais à vontade para falar, uma pessoa que não seja do nosso convívio familiar, um profissional, né, que, na maioria das vezes, no primeiro momento, pode ser um psicólogo, sem problema nenhum. As pessoas acham que tem que ir direto para o psiquiatra, não necessariamente. Tá? Eu costumo e também dizer, não ter preconceito, né, de procurar um profissional de saúde. Né? Fundamental. E não ver um sinal desse como se fosse uma frescura, porque não é. Eu vou passar alguns dados aqui divulgados. Teve um dado da BBC Brasil que indica que entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 60%. anos aumentou, aqui está 27,2% no Brasil. 60% no mundo. 60% no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país campeão mundial de transtorno de ansiedade e somos o 5º em número de pessoas com depressão, que significa aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros. Então é uma coisa que está muito presente nas nossas vidas. Eu ainda vou te dar um dado desses 11,5 milhões de brasileiros. Pelo menos 2/3 desse número não está em tratamento em nenhum nível. Acaba passando por uma negação, né? Tá tudo bem, e não um tá preconceito e um preconceito consigo mesmo, porque como existe um preconceito da sociedade com os transtornos psiquiátricos, e a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha, né, desde 2011 chamada Psicofobia é um crime, tá? A pessoa que se percebe estando passando por um sofrimento psíquico intenso, ela tem vergonha de si mesma em pedir ajuda, porque ela sabe que ela vai ser interpretada, tá, de uma forma preconceituosa. Agora, é importante lembrar para as pessoas também que não são só transtornos emocionais, né? Podem acontecer fatores sociais, isso na série acaba sendo muito bem retratado, né? E podem acontecer alguns fatores como bullying, né? Algum abuso físico, como abuso sexual também, né? Não só o bullying como abuso verbal ou abuso de força, mas também abuso sexual nessa época da adolescência, verbal mesmo, né? Uma agressão verbal. Há um universo que às vezes pode ser impenetrável, não só pelos pais, como também pelos profissionais de educação. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. O adolescente tem, inclusive, a necessidade de ter já a sua privacidade, seus segredos, onde ele vai compartilhar com os seus amigos, principalmente, não necessariamente com os adultos que o cercam. Necessidade do pertencer. Necessidade de pertencer a um grupo social. Isso é muito importante para o adolescente, sentir que ele pertence, né, a um grupo. Tem a questão da aparência também, né, muitas vezes, que é uma coisa que acaba afetando psicologicamente o adolescente. Se ele já tiver algum tipo de... já tiver algum resquício na família de transtorno emocional, isso também pode abalar. Agora, é importante também lembrar para as pessoas, você estava falando que, com relação à série, não é recomendável para as pessoas que já têm uma fragilidade emocional, mas que é recomendável para pais, para profissionais de educação e para profissionais de saúde. Para que a gente possa abrir debates como você está dando essa oportunidade aqui para a gente falar. E você falou também que depois que a série estreou, você já atendeu 4 jovens, meio que nesse caminho aí, que vieram... que a família acabou orientando para uma procura psicológica ou psiquiátrica. As pessoas que eu passei a atender assistiram a série, e a série, nesse ponto, teve a possibilidade deles, de uma certa maneira, vamos dizer que eles ficaram assustados com o que estava acontecendo, e aí abriram o jogo com os pais, tá? Mostrando que eles estavam passando por situações semelhantes e sofrimentos semelhantes, né? E com isso foram marcadas consultas em função da série, não, em função do fato de uma identificação... De um alerta. As pessoas ficaram mais alerta para determinados sinais. Para determinados sinais. Muito bem. Infelizmente é um assunto muito longo, a gente não vai conseguir conversar sobre tudo hoje, mas...